Graça y paz, hermanos. Buenos días a todos. Les invito a que abram sus Biblias en la primera carta de Pedro. Hoy vamos a avanzar un poco más en la exposición de esta carta. Y ahora vamos al capítulo 3, versículos 13 al 22. Capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 13 al versículo 22. Y la palabra del Señor nos dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para apresentar defensa com mansedumbre e reverência ante todo el que os demande razão de la esperança que há em vosotros, teniendo buena consciência para que, em lo que murmuram de vosotros, como de malhechores, sejam avergonzados los que calumniam vuestra buena conduta em Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar. Santo Dios, gracias por esta mañana. Gracias por cada uno que o Señor ha permitido estar con nosotros aquí. Te pedimos que el Señor mismo nos enseñe a través de este texto bíblico que acabamos de leer. Que tu Espíritu nos dê a capacidade para compreendê-lo e para aplicar em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós sabemos que vivimos em um mundo onde hacer lo correcto no siempre trae las recompensas o las recompensas que esperamos. Y de hecho, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. El empleado honesto que se niega a participar en la corrupción es despedido. El estudiante cristiano que defiende sus valores bíblicos es ridiculizado. La familia que vive segundo los principios de Dios enfrenta críticas y aislamiento social. Y en nuestros corazones surge una pregunta inevitable: ¿vale la pena ser fiel a Dios
quando isso me trai ou nos trai problemas? Essa mesma pergunta, irmãos, eu imagino que passava por el coração e la mente de los cristianos, al qual Pedro dirige essa primeira carta. Esses irmãos, imagino que haviam deixado atrás suas antigas costumes paganas, haviam abraçado a fé em Cristo e agora enfrentavam hostilidade, calúnias e persecução. Seus vecinos los veíam como estranhos. Seus empregadores los consideravam talvez problemáticos e a sociedade los marginava. E em meio de essa realidade dolorosa, o apóstolo Pedro lhes escreveu essas palavras encontradas no capítulo 3, versículos 13 a 22, que acabamos de ler. Irmãos, há algo que é importante dizer desde o princípio. O apóstolo Pedro não minimiza o dolor de los creyentes a quem se dirige. Pedro não minimiza nosso dolor, nem lhes oferece respostas superficiais. Tampouco nos oferece a nós. Em cambio, los dirige hacia uma verdade que pode transformar completamente nossa perspectiva do sofrimento. E a verdade é a vitória absoluta de Cristo. E hoje, bajo o título La Vitória de Cristo, nossa esperança en el sofrimento, quero que descubramos como a obra triunfante de nosso Senhor não só dá sentido a nosso dolor, sino que nos llena de uma esperança inquebrantável. Porque quando entendemos quem é Cristo e lo que ha logrado, nosso sofrimento deixa de ser uma tragédia sem sentido e se convierte em uma participação em algo muito mais grande e glorioso. E para que essa vitória de Cristo seja nossa esperança em meio do sofrimento, necessitamos compreender o fundamento inquebrantável que Pedro nos apresenta. E vamos a tratar desse fundamento em los versículos 13 hasta el versículo 17. O fundamento de nossa esperança. E Pedro começa com uma pergunta retórica que nos faz pensar. E quem é aquele que os poderá fazer dano se vosotros seguís el bien? Mira outra vez. Pedro não está negando que o sofrimento pueda ocorrer, sino que está estabelecendo um princípio fundamental. E o princípio é que quando vivimos segundo a vontade de Deus, estamos bajo sua proteção soberana. Como nos recuerda a Confissão de Fé de Westminster, Deus ordena todas as coisas segundo o consejo de sua própria vontade, imutável e justíssima. Isso significa que nada pode tocar-nos sem passar primeiro por suas manos amorosas. Essa é a base de nossa esperança. Pedro, aqui, irmãos, é muito realista. Sabe que vivimos em um mundo caído onde a injustiça é real. E por isso Pedro continua dizendo, mas também, se alguma coisa padeceis por causa da justiça, bem-aventurados sois. Aqui encontramos algo revolucionário, em el buen sentido de la palavra. El sofrimento por hacer lo correcto
no es una maldición, sino una bendición. No es señal de que Dios nos ha abandonado, sino evidência de que estamos caminhando em suas sendas e um caminho onde a vitória de Cristo se manifestará como nuestra esperança. ¿Recuerdan a história del niño de 12 anos durante a Segunda Guerra Mundial que, quando ameaçaram com matá-lo por sua fé, respondeu: "E ustedes não sabem que eu tenho o poder de morrer por Jesus?" Esta história eu la escutei de um pastor presbiteriano que estava expondo justamente esse texto e lhe compartilhou à igreja esta pergunta que hace este niño delante de seus opositores. Esse niño havia entendido algo profundo. Sufrir por Cristo é um privilégio, não uma tragédia. É participar em algo muito mais grande que nós mesmos e uma forma de viver a esperança em la vitória de Cristo. Pedro nos dá aqui instruções práticas para estes momentos difíceis, irmãos. Primeiro, Pedro nos disse que não os amedrenteis por temor de ellos, ni os conturbeis. O medo é natural, pero não deve controlar-nos. Por quê? Porque temos a Cristo como Senhor em nossos corações. Há um comentarista que põe uma ênfase dizendo que reverenciar a Cristo como Senhor em el coração significa crer que Ele está em el controle, não nossos adversários. E quando Cristo reina em nosso interior, as ameaças externas perdem seu poder sobre nós e a vitória de Cristo se hace evidente em nossa própria fé. Essa verdade resuena com o que Pablo nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 31, quando diz: "Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?" Essa não é uma declaração de ingenuidade, sino uma profunda confiança em la soberania e em el favor de Deus sobre seus hijos. Luego viene uma das instruções mais importantes para todo cristiano e para nós hoje em dia. Estar sempre preparados para apresentar defesa com mansedumbre e reverência ante todo el que nos demande razão de la esperança que há em vosotros. Hermanos, esta é uma instrução importante para nós hoje em dia, não? Devemos estar listos, preparados para apresentar defesa com mansedumbre e reverência ante todo o que demanda razão de la esperança que há em nós. Assis Spru, ao comentar esse texto, disse que não se trata só de dar um testemunho personal ou um testemunho emocional, sino de oferecer razões sólidas para nossa fé. Pero la maneira importa tanto como el contenido. Deve ser com mansedumbre e reverência, não com arrogância ou agressividade. Essas são palavras de Spru. E hace sentido lo que disse. Quando habla de estar preparado para dar
para apresentar defensa de nossa fé. O apóstolo Pedro não está falando de um simples testemunho, pero de hecho de apresentar razões sólidas porque creemos em lo que creemos. E a clave está em manter uma boa consciência. Quando nós, irmãos, vivimos com integridade, quando nossas ações respaldam nossas palavras, então aqueles que nos caluniam terminam sendo avergonzados por sua própria conduta. Como disse Pedro, para que em lo que murmuram de vosotros como de malhechores, sejam avergonzados los que caluniam vossa buena conduta em Cristo. E Pedro conclui esta secção com uma verdade que pode parecer dura, pero que é profundamente consoladora. Pedro disse, porque melhor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermanos, Dios puede permitir que suframos por hacer lo correcto, porque tiene propósitos más altos que nuestro conforto inmediato. Nuestro sofrimento no es accidental, es parte de su plan soberano para nuestro bien y para su gloria. Y es aquí donde la victoria de Cristo se convierte en nuestra esperanza tangible. Esse fundamento inquebrantable para nuestra esperança se cimienta firmemente en la victoria consumada de Cristo, el ejemplo supremo que transciende todo el sufrimiento. E assim vamos a el punto 2 del sermão, la grandiosa vitória de Cristo. E vemos isto en el verso 18 al verso 20. E esta porção, para mim, ao leerla, eu pensei, bueno, em um momento Pedro havia dito que Pablo escrevia de uma maneira difícil de compreender, pero Pedro também. Lo que vem a seguir mostra a dificuldade que temos delante de nossos olhos nesse momento. Versículos 18 a 20, e lo vou a mencionar à medida que vamos pensando aqui no texto. Pedro, agora, nesses versos, nos dirige hacia o coração del Evangelho, el epicentro de la vitória que nos dá esperança. E o texto diz, porque também Cristo padeceu uma sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para levar-nos a Deus. Hermanos, neste verso aqui encontramos o fundamento de toda a esperança cristiana. Cristo não sofreu por seus próprios pecados, porque não tinha nenhum. Sofreu por los nuestros. Cristo não sofreu por seus próprios pecados, porque não tinha, repito, sofreu por los nuestros. Luiz Berkoff explica o sacrifício de Jesus ou a expiação de Cristo da seguinte maneira: a expiação de Cristo foi absolutamente necessária porque a justiça de Deus demanda o pago completo por el pecado. Cristo, sendo perfeitamente justo, pudo pagar a deuda que nós, sendo injustos, jamais poderíamos pagar. Essa é a vitória fundamental sobre o pecado e a morte que Pedro está tratando nesse texto. O propósito de esse sofrimento vicário e vitorioso é claro, para levar-nos a Deus. E a palavra que Pedro usa aqui é a mesma que se usava para apresentar a alguém ante um rei.
Cristo nos presenta ante el Padre como sus hijos amados, completamente limpios y aceptados. Su sufrimiento no fue en vano, tuvo un propósito redentor específico y exitoso. Su victoria nos abre el acceso a Dios. Este sacrificio único y suficiente de Cristo por nuestros pecados es tratado también por el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 26, cuando dice: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esta es la victoria, esta es la gran victoria que Pedro está tratando de presentar-nos. La victoria definitiva que anula el poder del pecado y la muerte. Pero la historia de la victoria no termina en la cruz. Pedro continúa: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La muerte de Cristo fue real, fue completa, pero el poder de Dios lo resucitó. Esta es la primera y gran victoria. Y aquí es donde Pedro introduce una de las declaraciones más misteriosas, pero también más poderosas de toda la escritura sobre el alcance de esa victoria, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Qué significa eso? Después de considerar cuidadosamente las diferentes interpretaciones, la evidencia apunta hacia algo extraordinario y profundamente victorioso. Cristo, en su estado resucitado y exaltado, proclamó su victoria sobre los poderes espirituales que se habían rebelado contra Dios en los tiempos más antiguos. Estos espíritus encarcelados muy probablemente se refiere a los ángeles caídos que participaron en la rebelión descrita en Génesis capítulo 6, cuando los hijos de Dios se corrompieron y trajeron juicio sobre la tierra. Y durante siglos, esos poderes espirituales habían desafiado la autoridad de Dios, causando caos y destrucción. Pero Cristo, mediante su muerte y resurrección, les proclamó que su rebelión había terminado, que su derrota es completa y final. Y aquí hay por lo menos dos comentaristas que nos recuerdan que essa proclamação não foi uma oferta de salvação, sino uma declaração de que sua vitória era consumada e que eles, os inimigos, estavam sometidos. Mira, esse texto hay basicamente dos maneiras de interpretá-los. Esta que lhes apresento aqui, onde alguns comentaristas de tradição reformada lo veem exatamente como lo mencionei aqui. E há uma segunda maneira de interpretar, aún dentro da tradição reformada, que tem uma pequena variação em lo que se refere a
la expresión espíritus encarcelados. Bueno, la conexión con los días de Noé aqui é significativa e nos ajuda a entender a amplitude da vitória de Cristo. E naquele tempo, só 8 pessoas foram salvas do juízo universal. Era uma minoria diminuta em um mundo completamente corrompido, pero Deus lo preservou através do água del dilúvio. Como nos recuerda um teólogo por nome de Wayne Grudem, o Espírito de Cristo já estava ativo, então, obrando através de Noé. Isto nos mostra, irmãos, que a vitória de Cristo não é um evento aislado, sino que tem raízes em toda a história da redenção, confirmando sua soberania desde o princípio. A paciência de Deus em los dias de Noé nos ensina algo muito importante sobre seu caráter. Não se apresura al juízo, pero quando chega o momento, sua justiça é completa e sua salvação perfeita para aqueles que confiam em Ele. Agora, como se traduz essa grande vitória, essa grandiosa vitória de Cristo em nossa experiência diária? Como se convierte em nossa esperança viva em meio do sofrimento? Pedro nos revela ao mostrar-nos nossa participação em este triunfo. E é justo o ponto 3 deste mensagem. Nossa participação em la vitória. Pedro, agora considerando os versos 21 e 22, conecta essa grande vitória cósmica com nossa experiência personal. Mira o que disse Pedro. O bautismo que corresponde a isto agora nos salva. O água que salvou a Noé e sua família prefigura o água do bautismo que simboliza nossa salvação em Cristo. Pero Pedro é cuidadoso de aclarar o que significa realmente o bautismo. Não quitando as imundícias de la carne, sino como demanda de uma buena consciência hacia Deus. Isso significa, irmãos, que o bautismo não é um ritual mágico que automaticamente nos salva, como ensina claramente na tradição reformada. A salvação é por graça mediante a fé, não por obras ou cerimônias. O bautismo aqui é o signo externo de uma realidade interna, ou seja, nossa união com Cristo, nosso compromisso sincero com Deus. Nossa demanda é de uma boa consciência. O pastor Hernández Díaz Lopes, comenta dizendo que essa demanda é realmente uma promessa, uma garantia que oferecemos a Deus de viver em obediência a Ele. É como uma declaração pública de lealdade, um compromisso de seguir a Cristo sem importar as consequências. E este compromisso é possível por la ressurreição de Cristo. Aqui está o ponto crucial de nossa esperança, irmãos. Nossa participação em la vitória de Cristo não se basa em nossas forças ou nossa determinação, se basa completamente em el poder de sua ressurreição. O mesmo poder que levantou a Cristo de los muertos, que lhe deu autoridade para proclamar vitória sobre os poderes espirituais, esse mesmo poder obra em nós quando ponemos nossa fé em Ele.
Esta é a essência de nossa esperança, a certeza de que estamos unidos a um vencedor. E mira que vale dizer que hasta para que pongamos nossa fé nele, já apunta para a obra do Espírito em nós. Esta participação em sua vitória é a esperança viva de la que Pedro já nos falava em 1 Pedro 1:3. Bendito é o Deus e Padre de nosso Senhor Jesucristo, que segundo sua grande misericórdia nos ha regenerados para uma esperança viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestro bautismo es el sello y la señal de esta nueva vida en la victoria. Y Pedro concluye con una declaración que debería llenar nuestros corazones de confianza y esperanza en medio del sufrimiento. Pedro dice: ¿quién, habiendo subido al cielo hasta a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades? Esta não é só uma descrição da posição de Cristo, é uma declaração de sua autoridade, presente e ativa. Estar à diestra de Deus significa ter todo o poder e a autoridade do universo, como señala a nós a Confissão de Fé de Westminster. Cristo executa o ofício de rei, subyugando a nós e governando-nos e defendendo-nos e subyugando e vencendo a todos seus inimigos e los nuestros. Los ángeles, las autoridades y las potestades, todos los poderes visibles e invisíveis que pueden causarnos sufrimientos, están sujetos a Cristo. Hermanos, eu quero concluir o mensaje de esta manhã dizendo que hemos caminhado juntos através de essas verdades poderosas que Pedro nos ha ensinado neste capítulo 3, versículo 13 ao 22. E agora quero que levemos a casa não só o conhecimento, sino uma ferramenta prática para quando o sofrimento toque a nossa porta, transformando nossa perspectiva através da vitória de Cristo, que é nossa esperança. Então, quero considerar 3 aplicações. Del primeiro ponto, vimos que nossa esperança se fundamenta em viver rectamente, preparados para dar razão de nossa fé com uma boa consciência. Isso significa, em la prática, que se amanhã enfrentemos críticas por nossos valores cristianos ou a tentação de ceder ante a corrupção, nossa resposta não deve ser o pânico, sino uma fé tranquila, uma conduta íntegra. Nossa vida é testemunho de que, respaldado por uma boa consciência, avergonzará a quienes caluniam. Recuerda que solo te defiendes a ti mesmo, que não só te defiendes a ti mesmo, sino que a vitória de Cristo se manifesta em tu fidelidade inquebrantável, que és uma esperança tangível para ti e para los que te rodeiam. Considerando o segundo ponto, nós sumergimos em la grandiosa vitória de Cristo sobre o pecado e os poderes espirituais. Esto é crucial quando nos sentimos abrumados. Se experimentamos o dolor de la injusticia ou a sensação de que o mal está ganhando,
necesitamos aferrar-nos à certeza de que Cristo já pagou o preço por nosso pecado e proclamou seu triunfo, incluso a los poderes espirituais mais antigos e rebeldes. E quando nos sintamos tentados à desesperação, recordemos a vitória de Cristo, a voz vitoriosa de Cristo anunciando sua supremacia cósmica. Sua vitória já está consumada. Não é algo que devamos ganhar, sino algo em lo que devemos descansar. Esta é a base inamovível de nossa esperança em qualquer circunstância. E finalmente, irmãos, ao considerar o terceiro ponto, nós entendimos que temos uma participação personal nessa vitória. Através do bautismo, hemos sido unidos a Cristo e o poder de sua ressurreição, o mesmo que lhe deu autoridade sobre todas as coisas, obra em nós. Praticamente isso significa que quando te levantes cada manhã, ou quando necessites força para a decisão difícil, não dependas de tus próprias forças. O Rei de Reis, a quem estão sujeitos todos os ángeles e potestades, não está em um trono distante. Ele está ativo e seu poder reside em ti. Puedes orar com confiança de que Ele interviene em tu situação, em nossa situação, porque Ele já venceu. Nossa esperança não é um desejo passivo, sino uma confiança ativa em el poder de aquele que já ha sometido todo a seu domínio. Hermanos, levemos estas verdades a cada esfera de nossas vidas. Quando o sofrimento venga, e vendrá, não o enfrentemos como vítimas desesperadas, enfrentemos-lo como hijos del Rei vitorioso, participantes em seu triunfo, portadores de uma esperança que o mundo não pode entender nem destruir, porque nosso Criador não só morreu por nós, vive por nós. Não só vive, reina por nós e em nós. E nós, por sua graça infinita, somos mais que vencedores em Ele, disse o apóstolo Pablo. Em meio de cada prova, de cada lágrima, de cada ataque, a vitória de Cristo é e será sempre nossa inquebrantável esperança. Hermanos, vamos orar uma vez mais. Padre, graças por la vitória de Cristo. Graças porque em Ele somos mais que vencedores. Aunque as circunstâncias da vida pareça dizer-nos que estamos perdendo, e frente a essas coisas, muitas vezes estamos desanimados, frustrados, podemos descansar em la vitória de Cristo. Podemos ter a certeza que Cristo ha triunfado sobre todos os poderes e potestades. E Cristo ha sido Rei que reina por toda a eternidade. E não somente isso, seu reinado afeta diretamente a nós. Ele mesmo governa sobre nossas vidas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Não só sobre nossas vidas, sobre toda a história humana. E Padre, te damos graças por isso. Porque assim podemos ter paz
em meio do dolor. Podemos encontrar em la vitória de Cristo o consuelo que nós necessitamos em nossa vida cristiana. Bendícenos a lo largo da semana, para que possamos dar não só bom testemunho, mas para que seamos capazes de dar a razão de nossa fé a los que demandam. Assim nós oramos em nome de Jesus. Hermanos, pongamos de pé para a bendição.